Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que você esteja bem nesse momento e queria falar hoje sobre o trabalho que a gente vai entregar no final desse mês, tá certo? Lembrando que é um trabalho bem simples, é um trabalho de pesquisa simples, tá? A ideia é eu vou deixar aqui alguns conteúdos para que você possa configurar o seu TCC posteriormente, né? Não é um trabalho de TCC. Vou deixar um material complementar para que você possa, num segundo momento, se quiser fazer essa configuração do seu TCC, tá bom? O que a gente vai entregar? O que você vai entregar para mim no dia 20? O que você vai entregar no final do mês, tá? A primeira coisa que você vai me entregar é um arquivo em Word mesmo, tá? Com a capa. E a capa eu vou te ensinar a montar ela agora. Então, o primeiro elemento pré-textual é a capa, né? Então, para todo trabalho a gente vai precisar fazer uma capa. E como que a gente vai fazer? Primeiro, para que serve a capa, né? A capa serve, ela é um elemento que deve, ela serve para poder normalizar, naturalizar, deixar todos padronizados os trabalhos, tá certo? E para a gente fazer, o que precisa ter nessa capa? A gente precisa ter, são elementos que devem conter as seguintes informações. Tem que ter o nome da instituição que você estuda, o seu nome, o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo, se houver, né? E aí, se tiver esse subtítulo, a gente precisa colocar 2 pontos e aí terminar o título, né? Então eu coloco lá, tecnologia da informação, 2 pontos. Um parecer, tal. Então precisa ter isso. O local, a cidade da instituição e o ano de entrega desse trabalho. Essas são as informações primárias aí que a gente precisa ter e eu vou mostrar para você como que a gente vai colocar isso na tela. Vamos ver aqui então, para colocar, o que eu vou fazer? A primeira coisa vai ser configurar, né, as margens, vamos configurar a margem do nosso trabalho. Então eu vou abrir a seção de margens aqui e vou colocar que a minha margem superior tem 3 centímetros e a minha margem esquerda tem 3 centímetros. Depois eu vou colocar que a minha margem lateral direita tem 2 e o meu rodapé tem 2 também, a minha margem inferior. Então aí eu formato a minha margem do trabalho, tá, como um todo. Terminei, eu vou começar a colocar as informações aqui, que é o nome da instituição, o nome do autor, né? Então vamos lá, a gente coloca aqui logo 3 centímetros, Centro Universitário Fundação Santo André, né? Nesse caso, mas poderia ser o nome da sua faculdade aí. Depois eu vou dar um espaço, e aí, lembrando que a fonte para esse tipo de início aqui de trabalho é uma fonte tamanho 16, tá? A gente vai manter a fonte tamanho 16 aqui funcionando inteira, toda a caixa alta, ok? Então vamos colocar o nome do meu título do trabalho, que vai ser redes sociais e pesquisa científica. No nosso caso não tem nenhum tipo de subtítulo. Se tivesse, né, eu posso colocar redes sociais e pesquisas científicas, 2 pontos. Um olhar do ponto de vista do usuário, né, é uma suposição. E depois eu vou dar mais 6 enters e aí eu vou colocar, antes de quebrar a minha página, tá certo? Antes de jogar para a próxima página a cidade e o ano de publicação, eu vou voltar aqui os enters e vou deixar Santo André, que nesse caso a gente está em Santo André, e o ano de 2020, que é o ano que a gente está fazendo esse material. Prontinho, terminamos de montar a capa, agora a gente precisa montar a nossa folha de rosto. Vamos lá? Vou te mostrar agora montar a folha de rosto. Vamos nessa. Então a gente já configurou a nossa capa, agora vamos configurar a nossa folha de rosto, que é o anverso, né? Então no anverso, na sequência aí da nossa folha da nossa capa, a gente tem uma outra folha que vai ter, né, a mesma configuração de espaçamento, que é 3, 3, 2 e 2, vai ter a mesma configuração de fonte de tamanho 16, vai ter o seu nome lá no começo, no lugar da faculdade. Lembra que na capa a gente colocou o nome da faculdade? Aqui a gente vai colocar o seu nome em caixa alta com fonte 16 por extenso, então o seu nome inteiro, tá certo? Na sequência, você vai dar alguns enters aí e vai entrar com o nome do seu trabalho, título do trabalho, ok? Então, na sequência, passando aí o título do trabalho, vai entrar com a informação do projeto aí do TCC. Então, vai entrar, você vai primeiro colocar uma margem, né, e não ultrapassar o meio da página com essa margem aí
para colocar essa informação e vai escrever que é um trabalho de conclusão de curso apresentado como exigência parcial para obtenção do grau de bacharel, de engenheiro, bacharel, de licenciatura, vai depender do curso que você vai estar fazendo, de tecnólogo, justamente vai depender do curso que você está fazendo para você colocar essa informação aí. A faculdade, aí coloca também da faculdade XYZ, no nosso caso aqui, como a gente está falando da fundação, é da Fundação Santo André. Né? E na sequência, o orientador, professor aí, o nome do professor Diogo Augusto Veri, né? Nesse caso aqui eu como orientador. A fonte desse texto é uma fonte tamanho 12, ela é um pouquinho menor do que a outra. E no final da página a gente mantém o mesmo Santo André, né, com fonte 16, e o ano de publicação, que é 2020, que a gente está trabalhando aqui. Bom, folha de rosto montada, a gente vai montar nosso resumo. Tá? O resumo, eu vou pedir para você que use no máximo 10 linhas. Tá? Então são 2 parágrafos falando sucintamente do que é o seu trabalho. Tá? A gente tem o nosso tema, mas a ideia é que você, dentro do tema pesquisado, coloque o resumo do que foi pesquisado. Vamos lá? Bom, agora a gente vai falar sobre resumo, né? Que é importante de falar sobre o resumo? O resumo, na verdade, é um breve texto corrido que fala sobre os pontos relevantes do nosso trabalho, certo? Em forma de maneira clara e bem sintética, bem simples, né? Os resultados e as conclusões importantes que foram adquiridas nesse trabalho. Ele geralmente tem uma breve introdução do assunto, né? Os objetivos visados, os procedimentos metodológicos adotados, os resultados finais aí do que foi feito e as considerações finais que se chegou aí nesse trabalho. Tudo isso num bloco de texto só, direto, escrito, sem parágrafo nenhum, é só um texto direto. E você tem que colocar ali todas essas informações resumidas, né? E explicando aí o tema principal e aquele espaço que a gente falou agora há pouco aqui atrás. Então eu vou colocar aqui, eu já tenho um texto pronto, né, um resumo pronto aqui, e eu vou copiar e colar para que vocês vejam. Então eu tenho, ó, primeiro, o escrito resumo, ele não é centralizado, ele é sempre à esquerda, tá? E aí eu tenho o resumo e eu tenho o texto seguido aqui, o texto que eu tenho de informação que eu estou copiando e colando, que eu já tenho ele pronto, tá? Um texto qualquer aqui para a gente ver como ficou. Lembrando que eu tenho que seguir aqueles passos que a gente falou lá atrás, dos métodos, tá? E no final desse texto, depois que eu coloco esse texto no final, eu tenho lá as palavras-chave, que são palavras referentes ao meu trabalho. Né? Então, se o meu trabalho é referente à tecnologia da informação, as palavras de TI, educação à distância e palavras que têm a ver com o meu trabalho vão estar dentro desse resumo, tá certo? No caso, se não for, né, se não for, no meu trabalho for referente à psicologia, vai ter lá psicologia, vai ter referência ao título. Bom, agora a gente fez o resumo, na sequência seria o sumário. Porém, eu quero fazer o sumário com vocês depois do desenvolvimento da atividade, porque aí eu vou mostrar para vocês como automatizar esse sumário, tá bom? Então vamos para frente, a gente vai falar sobre a introdução e depois a gente volta no sumário para finalizar, tá bom? Então a introdução, como que você vai fazer? Eu quero que você coloque no máximo 15 linhas, quer dizer, são 3 parágrafos com até 5 linhas aí para que você possa falar, introduzir a respeito desse tema que a gente vai falar depois no desenvolvimento, tá? Então coloca lá 15 linhas no máximo para poder falar do trabalho que você pesquisou, tá ok? Vamos nessa? Eu vou mostrar para vocês como fazer a página e o conteúdo, depois vocês vão incluir, tá bom? Então, para a introdução, a gente tem começa a numeração, né? Então, o número 1 entra como introdução. A gente tem aí os parágrafos com formato ABNT, padrão 12 aí de fonte, com espaçamento de 1,5, justificado, né? Então, aqui vocês têm um modelo, vocês estão vendo um modelo aqui, eu coloquei um texto fictício, na verdade vocês vão colocar o texto de vocês, né? Eu tô pedindo aí 2 parágrafos, algo bem simples para que vocês possam colocar, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui a introdução de vocês. Então vocês vão deixar a informação aqui, colocar a introdução, e a introdução é
como a gente já falou, o início do seu trabalho, e ela é feita geralmente no final, né, do trabalho. Depois que você tem o desenvolvimento pronto, você pega e coloca o trabalho para criar, tipo, como se fosse uma abertura para o seu trabalho, uma ambientação, tá certo? Então a gente tem aqui os parágrafos, e uma coisa que é importante notar é que a partir da introdução, vou descer aqui um pouquinho, a partir da introdução vocês vão perceber que ela é paginada. Então até aqui, até essa parte, a gente não tem paginação, e a partir daqui ela é paginada, tá? Então a gente começa a colocar a página. Para fazer isso, né, para colocar a página, basta ir lá em rodapé, adicionar número de página, e ele vai adicionar o número de página, tá certo? Então aqui entra. Bom, depois que você terminou a introdução, agora a gente precisa partir para o desenvolvimento do trabalho mesmo, da pesquisa. Então, depois que você fez a pesquisa, já tem material para colocar, você vai colocar nessa parte do desenvolvimento, tá? Eu quero no máximo 3 páginas, então você não precisa se preocupar em colocar muito conteúdo, e sim o que você encontrou e como você vai dispor esse material. A ideia é que você coloque de uma forma bem tranquila para que a gente possa depois gerar o sumário no final. Eu vou mostrar para você agora no desenvolvimento como você vai configurar o texto, configurar as coisas para que você depois no final consiga gerar o sumário automático, tá bom? Vamos lá então, vou mostrar o desenvolvimento para vocês e depois a gente vai partir para as considerações finais. Bom, para a gente entender então um pouquinho da configuração do desenvolvimento, você vai perceber que nós temos aqui, por exemplo, o número do título, né? Então, o título, na sequência que eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração disso tudo, né? Mas, a princípio aqui, o que é? Eu tenho o título já em negrito, no tamanho uma caixa alta, o número dele, aí eu tenho o parágrafo de texto, né? Ó, você pode perceber que tem um parágrafo de texto, e também já deixei para que vocês vejam um parágrafo de citação. Isso mesmo, parágrafo de citação, ele é colocado um pouco mais para o canto, um tamanho menor, né? A gente usa fonte menor nele e já vai ficar assim com um ajuste lá no final, o nome da pessoa, do autor e o ano que vai ficar do livro dele, a página que foi retirada aquela citação. Essa citação a gente usa a partir de 3 linhas. Se você tem 3 linhas de citação, essas 3, mais do que isso, você pode usar esse recuo para mostrar que a citação é de algum autor, tá certo? Se você vai usar menos de 3 linhas de citação, você pode simplesmente citar, segundo o autor XYZ, ele fala tal, tal, tal. Então não precisa de nada além disso, tá bom? Então, a partir daqui você tem então já o parágrafo e aí as citações, ó, mostra para você as citações. Lembrando que aqui continua também com a paginação, né? Então, depois da introdução vem as paginações aqui da parte das referências. Então, vamos ver como configurar isso agora. Muito bem, essa aqui é a nossa aba de desenvolvimento, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre configuração do desenvolvimento do trabalho, tá? Então, eu suponho aqui nesse primeiro momento que você já tenha feito a sua pesquisa. Então, você tem que fazer a sua pesquisa, né? Realizou a pesquisa, pegou o material, escreveu, né? Não copiou nada da internet ou citou alguma coisa, e aí a gente vai configurar, né? Fazer a configuração do nosso trabalho. E como que eu vou fazer isso, né? Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vocês vão perceber que quando eu vou selecionando aqui os eventos, né, os textos, aqui em cima existe uma aba que chama Estilo, né? E aqui ele me mostra os estilos que estão construídos, olha só. Então, título 1, normal, título 2, pode ver que ele vai acendendo aqui em cima. E isso daqui vai colaborar para lá na frente, aqui, vamos falar aqui do sumário, fazer o nosso sumário, tá bom? Então aqui primeiro a gente vai fazer a configuração. Então vamos supor que eu tenho aqui a data, né? Então eu tenho aqui Santo André, 4 de junho de 2020. Eu vou colocar a data. Então, meu título principal, redes sociais e a pesquisa científica. Então, aqui, o que eu vou fazer já de cara? Primeiro, eu vou selecionar, vou vir aqui em título, ele já está selecionado. Se você não tiver isso selecionado,
basta vir aqui no estilo e clicar em título, e ele já vai incorporar esse layout do Word para ele. E aí como a gente vai mudar isso? Clicando com o botão direito aqui, no meu título, ele vai aparecer aqui, ó, modificar. Clique em modificar, ele vai abrir uma telinha. Aqui a telinha vai perguntar para mim se está baseado em algum estilo. Eu não preciso mudar nada aqui. Aqui eu venho na formatação. Na minha formatação eu vou colocar que é Arial. Opa. Vou deixar Arial 12 negrito. Então pode ver que ele já vai fazendo e ficando da forma que a gente está querendo aqui, né? Então, Arial 12, vamos deixar, não precisa ser justificado, vamos deixar com espaçamento aqui um pouco maior. Adicionar a lista de estilos rápidos. E também a gente tem essa linha, tá vendo essa linha lateral? Então eu vou vir aqui em formatar, bordas, e aqui eu vou ter a opção de nenhuma. Olha lá, sumiu, tá vendo? Então dou um OK de novo, e aí o meu título já está com a formatação padrão de Arial 12. Tá certo? Então eu vou fazer isso para os outros também. Então eu pego o título 1, modificar, venho aqui e escolho de novo Arial, aqui está 13, 12 e sem negrito. Ok, dou um OK, então, olha lá, já puxou a formatação, olha só aqui. Tá vendo? Já puxou. Então título 2, mesma coisa. Então eu costumo deixar título 1 e 2, mais do que isso já é mais difícil ter, tá? Então põe Arial 12 aqui, só que a diferença desse daqui é que eu não uso caixa alta, então eu venho aqui em formatar, aí eu tenho aqui parágrafo, aqui antes do texto eu tiro o deslocamento, põe 0, e aqui também 0 e 0, e dou um OK. E aí aqui, OK, então vocês podem ver que, por exemplo, eu tenho o título 2 com minúsculo, título 1 todo maiúsculo e o título principal com maiúsculo e também negrito, tá? E aí, mas eu preciso mudar alguma coisa aqui e não funcionou. Então, vamos lá. A gente vem aqui que eu quero tirar, por exemplo, o A. Tiro o A, aí eu venho aqui no título 2, botão direito e atualizar para corresponder à seleção. Então, quando eu fizer isso, o título 2 já não vai ter mais a letra. Então eu configurei aqui o título, configurei meu título 1, título 2. A partir desse momento, né, então vamos pegar aqui, ó, esse texto aqui e vamos colocar ele como normal. Então o normal, o que é o nosso normal? Botão direito, modificar, então eu venho aqui, ó, Arial normal, tamanho 12, justificado, certo? E aqui o espaçamento, ok? Então, ó, a partir desse momento, esse daqui ficou configurado dessa forma, né? Então, quando eu clicar, ele está tamanho 11, vamos colocar tamanho 12. Aí eu pego esse aqui, copio e colo aqui. Tá certo? Então, mas aí virou título. Então, virou título. Não, virou texto normal. Virou texto normal. Então, aí você já tem pré-configurado aqui nos estilos essa forma de escrever. Então, é muito mais fácil, tá certo? Agora que eu fiz toda a configuração, eu já tenho condição, e aí eu tenho condição de voltar para mostrar como fazer o sumário, tá certo? Então, o sumário, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui, então, configurado, igual a gente viu lá no desenvolvimento, aqui o título, título 1, título 2, né? E o texto comum. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar uma nova instância de sumário, vou na aba Referências, e aqui vai aparecer para mim, sumário. Então, clico sumário e eu uso o clássico mesmo. Tem alguns tipos aqui, né, mas eu gosto de usar o clássico, que é o mais padrão. Então, cliquei, você percebe que ele já puxou título 1, título 2, tá vendo? Ele puxou a página e puxou o título que vem da página. Então, eu posso apagar isso aqui, que eu já tenho meu sumário concluído. Aqui eu posso vir e página inicial
mesma coisa, Arial, normal, Arial 12, justificado com 1,5 de espaçamento, certo? Padronizei. Tá? Por que ficou diferente aqui? Porque lá no estilo, lembra do estilo? Lá no estilo está com espaçamento diferente, por isso que ele deu essa mudança, tá certo? Então aqui ficou assim por causa disso. Se você for lá no título 2 e der o mesmo espaçamento, vai ficar tudo padrão aqui, espaçamento certinho, tá certo? Então, se de repente eu vier e colocar aqui mais informações, né? Então esse título aqui eu vou entrar com mais texto aqui e ele vai para outra página, olha só. Foi para outra página. Então o que acontece? Eu venho aqui, botão direito no sumário e peço para atualizar campo. E aí ele vai me perguntar aqui qual as opções e eu quero atualizar a tabela inteira. Dou um OK, olha só. Então, página 2 aqui para esse segundo título que foi o que a gente jogou para baixo. Tá certo? Então é simples usar o sumário, mas você precisa usar os estilos para que eles funcionem corretamente, tá ok? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre as considerações finais. As considerações finais é quando você finaliza o seu trabalho e coloca um pouquinho do resultado que você atingiu, que você entendeu do trabalho que a gente fez, tá? Então, as considerações finais, ela tem no máximo aí, vamos chutar no máximo 10 linhas, né? Obviamente vai depender do tamanho do seu trabalho, né? E do que você vai entregar no final. O TCC, obviamente, vai ter mais do que 10 linhas, mas para o nosso trabalho aqui, a gente vai entregar no máximo 10 linhas, que são 2 parágrafos aí, com informações falando que, olha, eu entendi o quê? Então, o que ficou concluído, né? O que ficou, portanto, finalizado aí nessa parte? O que foi concluído para eu poder sair com uma proposta de uma solução? O que ficou acordado no final. Então vamos criar agora, eu vou mostrar para vocês aí as 10 linhas e a gente vai depois falar das referências. Muito bem, para as considerações finais, o que eu preciso que vocês façam? Então a gente falou em 10 linhas, né, das considerações finais. Então, lembrando que as considerações finais é o resultado que foi atingido pelo trabalho que vocês produziram, pela pesquisa que a gente fez, né? Então, primeira coisa que a gente vai ter que colocar a numeração, né? A gente mantém a numeração, escreve considerações finais. Eu tenho que definir o estilo como título também, 1 ou 2, vai depender de como você está produzindo o seu sumário. E aí ele entra lá depois, na hora que atualizar o sumário, ele já aparece para você as considerações lá. O texto, de novo, né, Arial 12, no tamanho justificado, com 1,5 de espaçamento. E dois parágrafos aqui, com 10, mais ou menos umas 10 linhas. Logicamente, como eu falei, vai depender do trabalho que você está fazendo, né? Então, vai depender da complexidade. Para o nosso, aqui 10 linhas é mais do que suficiente, tá bom? Então, a página de considerações finais vai ficar nesse formato aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Pego e configuro o título e depois o parágrafo, né? Aqui eu não defini como normal, mas eu posso vir aqui, ó, atualizar para corresponder, então ele já puxa, ó, esse material aqui que não está setado como normal, ele fica diferente. Então eu clico aqui e ele volta a ser igual aos dois. Então agora vamos falar das referências, tá? Então como que a gente vai falar das referências? Eu vou mostrar para vocês a partir de agora como configurar corretamente as referências na página de referências do teu trabalho, tá? Depois, de fato, na hora de fazer o seu TCC, você vai configurar ela da mesma forma, tá ok? Então, lembre-se de fazer a configuração corretamente para poder não perder ponto lá na frente, tá? Lembrando que eu vou mostrar aqui como fazer as referências e depois a gente finaliza esse vídeo, né, esse material, e vai trabalhar com a nossa aula ao vivo para tirar dúvidas e ajudar vocês a concluir esse trabalho, tá bom? Vamos nessa? Vamos ver como funcionam as referências? Bom, então para fazer as referências, o que a gente vai fazer? Se for livro, a gente vai falar de livro. Livro, então a gente tem aqui, por exemplo, Borja, Guilhermo, tá certo? Então eu coloco, ó, Guilhermo, ponto, e o Borja em maiúsculo aqui no cantinho, tá? Então primeiro o sobrenome, vírgula, nome, ponto. Se tiver mais de um, põe ponto e vírgula e coloca o outro nome do mesmo jeito, tá? Grande, vírgula, nome. Vem depois o nome do livro.
A loucura cura, né? Nesse nosso caso. Um ponto final. Depois vem a cidade, né? A cidade, São Paulo, 2 pontos. A editora. Então, aqui eu coloco editora Esfera, ou eu posso colocar ed.esfera, tá? O ano de publicação, que foi 1995, e a página que eu estou usando, da 7 a 13, se eu quiser deixar a página. Se eu não tiver, não tem problema, não precisa pôr, tá? Não coloco a página, mas eu preciso colocar as informações. Se eu ainda tiver outras informações, por exemplo, de edição do livro, se é a primeira edição, se é a segunda edição, como essa aqui de baixo, ó, primeiro ED. Então é importante que a gente possa colocar também, tá certo? Mas de padrão, o mais simples, o mais fácil é sempre a fonte caixa alta, o sobrenome, vírgula, o nome, né? Ponto, o nome do livro, o nome do título do livro. Se tiver um subtítulo, tiver 2 pontos, o resto do título, você coloca o título em negrito, 2 pontos, o restante só em texto normal, sem precisar ser negrito. Se for uma fonte digital, uma fonte de site, então você pode usar igual esse daqui, ó, animais de estimação, ponto. Então de que site que é? Animais de estimação, ponto. Então eu coloco em negrito, Mercado Pet Brasil 2019, que é o título de onde eu tirei lá. E coloco na sequência disponível em 2 pontos, abro um colchete aqui, abro um sinalzinho de menor, coloco o link que eu encontrei e fecho com um sinalzinho de maior, ponho o ponto final. Depois eu dou um espaço, isso daqui eu coloco acesso em, que foi o dia que eu acessei, então acesso em 2 pontos, 11 de novembro de 2019. Muito bem, então para você ter uma ideia, esse aqui é o trabalho que eu pedi, é uma coisa bem simples, eu não quero que vocês façam nada muito sofisticado, até porque a gente não tem tempo para fazer isso, né? Um TCC é feito aí em 1 até 2 anos, então existe muita pesquisa envolvida e a ideia é só que você faça uma pesquisa simples, tá? Então lembre-se de fazer a pesquisa com calma, separar os conteúdos e ir incluindo nesses pedaços que nós falamos aqui nesse vídeo, tá? O TCC ele tem uma estrutura diferente, tem uma estrutura um pouco maior, tá? Eu vou deixar aqui na sequência alguns vídeos sobre isso, tá? Mas eu entendo que nesse primeiro momento vocês não vão precisar. Lá mais para frente, quando for solicitado o TCC, aí bem provável que vocês precisarão aí de apoio nesse sentido. Então eu já vou procurar deixar aqui conteúdos relevantes para que vocês possam consultar posteriormente, tá? Mais para frente vocês possam consultar. Mas de fato, o material aí, o material que eu quero que vocês entreguem é esse material, tá ok? Eu espero que vocês tenham participado. Fico à disposição e a gente vai marcar a nossa aula ao vivo para esclarecimento de dúvidas, tirar dúvidas sobre o material, sobre como foi feito, qual que era a proposta desse material, tá ok? Então a gente vai se falando, um grande abraço do professor Diogo.